Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre por que estudar filosofia. Infelizmente, muitas pessoas acham que filosofia não serve para nada, que filosofia é só você ficar debatendo várias ideias, ficar fazendo várias reflexões, e por isso as pessoas acham que é algo inútil, que não serve para nada, que é só perda de tempo. E só o fato de existirem pessoas com esse pensamento, de acharem isso, já mostra um sério problema na sociedade, já mostra um grande problema na humanidade. Por quê? Porque a filosofia ela vai te permitir compreender o pensamento da humanidade ao longo da história. E querendo ou não, o pensamento que uma sociedade tem, o pensamento, ele acaba moldando a maneira como a sociedade age, se comporta e vive. A filosofia ela vai moldar a visão de mundo de uma sociedade. A filosofia ela vai influenciar como que as pessoas pensam e como que elas enxergam a realidade. E isso é sério, e isso é algo muito importante. Por quê? Porque dependendo de como a pessoa pensa, de como a sociedade ela enxerga a realidade, ela vai sendo guiada a agir de uma determinada forma. E essa forma ela pode ser uma forma correta ou não, né? Então, assim, as ideias, elas têm consequências. As ideias, elas podem conduzir uma sociedade por um caminho bom, por um caminho correto, mas também podem conduzir a humanidade, a sociedade, por um caminho ruim, um caminho errado. E isso tem consequência, porque se as pessoas tiverem uma visão de mundo que condiz com a realidade, se as pessoas elas conhecerem a realidade, elas vão viver bem, elas vão viver melhor, porque elas conhecem a realidade e vão saber lidar bem com a realidade. Agora, se as pessoas elas cultivam ideias erradas que não condizem com a realidade, elas vão ser levadas por um caminho ruim, um caminho que vai levar à destruição delas. E por isso é muito importante, porque estudando a filosofia ao longo da história, a gente consegue aprender com os erros e acertos das pessoas do passado, porque estudando a filosofia e o pensamento da humanidade ao longo dos séculos da história, isso nos permite compreender e aprender com os erros e com os acertos dessas pessoas e entender como que o pensamento foi moldado e o que a gente pode aprender com isso e como a gente pode guiar a nossa sociedade daqui para frente, certo? Então, por isso é necessário o estudo da filosofia e também porque a filosofia ela lida com questões muito complicadas, são questões profundas do ser humano. A filosofia ela vai procurar compreender o mundo ao seu redor. A filosofia ela vai procurar compreender a realidade como ela é, vai procurar compreender o mundo e a realidade como ela é. E também vai lidar com essas questões complicadas do ser humano, com perguntas, por exemplo, quem eu sou? Da onde eu vim? Por que que eu existo? Qual que é o meu propósito? O que é esse lugar? Né? E essas perguntas, elas exigem um bom uso do raciocínio, exigem um bom uso do intelecto, porque são perguntas complicadas, a pessoa ela precisa ter um esforço para poder buscar essas respostas, ela precisa raciocinar, ela precisa procurar conhecimento, ela precisa usar a lógica, ela precisa considerar vários pontos, né? Ela precisa considerar vários pontos para poder compreender isso, para poder compreender essas questões e procurar uma resposta cada vez mais satisfatória para essas perguntas. E é muito importante a pessoa ela compreender essas questões, ela conhecer esses assuntos, porque isso molda a sua vida, isso vai moldar quem você é, vai mudar a maneira como você vive nessa terra, né? E a pessoa que ela não reflete sobre esses assuntos, a pessoa que ela não tira um tempo para poder refletir sobre isso, ela não vai saber para que ela vive, ela não sabe quem ela é. Então veja o quão sério é isso. Imagina uma pessoa que ela vive no mundo e ela não sabe quem ela não sabe para que ela existe, por que ela vive, por que as coisas são como são, por que a vida é assim, por que o mundo é assim, entendeu? Então a pessoa ela vai viver uma vida perdida. Ela vive uma vida sem saber de nada. Ela vive perdida. E isso, querendo ou não, faz com que a vida da pessoa vire uma bagunça. Porque a pessoa não sabe para que ela vive. Para ela não tem propósito, nada faz sentido, nada existe, nada tem um motivo, nada tem significado, nada importa. Então veja o quão sério é isso. O quão sério é não compreender essas questões. E é muito importante o ser humano compreender esse tipo de questão. Porque você refletindo sobre essas coisas, você refletindo sobre esses assuntos, querendo ou não, você vai adquirir conhecimento. Querendo ou não, ao refletir sobre essas coisas, você vai adquirir conhecimento. E você vai compreender um pouco mais a realidade ao seu redor. Você vai compreender um pouco mais a vida.
E isso te ajuda a viver de forma melhor, porque isso vai te trazer conhecimento e compreensão da realidade. E você pode usar essa compreensão, esse entendimento e o conhecimento que você for adquirindo em qualquer área da sua vida. Você consegue usar isso e aplicar isso em qualquer área da sua vida. E você consegue lidar melhor com as questões da vida. Você consegue lidar melhor com os problemas que forem aparecendo. Porque você compreende como que tudo funciona. Você compreende o motivo. Você sabe quem você é. Você sabe o lugar que você se encontra. Você sabe o motivo das coisas serem como são. Você sabe quem é você. Você sabe o que você tem que fazer. E isso muda tudo na sua vida. Você consegue sim viver muito melhor com isso. Porque a pessoa que ela reflete sobre essas coisas e compreende a realidade, compreende quem ela vai viver muito melhor. Ela vai viver muito melhor, né? E isso ajuda muito o ser humano. E um outro ponto que eu quero trazer aqui é o aprimoramento da inteligência. Porque essas perguntas são perguntas complicadas e a pessoa precisa refletir muito. E querendo ou não, isso vai exercitar a mente dela, vai exercitar o pensamento do ser humano. Isso exercita a mente e o intelecto e estimula cada vez mais a você a pensar e vai fortalecendo o seu intelecto e vai te permitindo cada vez mais compreender coisas mais complexas. Porque imagina o seguinte, uma pessoa que pratica para maratona, quanto mais ela pratica, mais ela fica capacitada para maratona. Então, quanto mais ela vai praticando, mais ela ganha resistência e mais preparada ela tá para poder enfrentar uma maratona, né? E se você comparar uma pessoa que ela treinou para maratona e uma que não treinou e chegou na hora e foi participar, aquela que treinou ela saiu muito melhor do que aquela que não treinou. Aquela que treina para maratona, ela vai se sair muito mais, ela vai se sair muito melhor do que aquele que não treinou para maratona. A pessoa que treina para maratona, ela vai se sair muito melhor na maratona do que aquela pessoa que não treinou. Por quê? Porque ela foi melhorando cada vez mais. Ela foi se tornando cada vez mais proficiente naquilo, certo? Então, quanto mais a pessoa vai praticando alguma habilidade, mais proficiente ela se torna. E o mesmo é com o intelecto. Quanto mais a pessoa pratica o intelecto, quanto mais a pessoa pratica esses exercícios mentais, intelectuais, mais inteligente ela fica, é uma consequência. Então, quanto mais uma pessoa corre e pratica para maratona, mais ela fica resistente, também a pessoa que raciocina mais, né, procura compreender mais coisas, procura mais conhecimento, ela vai ficar mais inteligente sim. E a inteligência é um atributo que só o ser humano tem. Nenhum outro ser vivo possui essa peculiaridade que só o ser humano tem, que é o raciocínio, que é o intelecto. Por isso que eu falo que o intelecto ele é um presente de Deus, que diferencia o ser humano de qualquer outro ser vivo, porque só o ser vivo é dotado disso. E com o intelecto, o ser humano ele consegue fazer muitas outras coisas que os outros animais também conseguem, certo? A águia consegue voar, o ser humano com intelecto também consegue construir um avião e voar. O guepardo corre rápido, o ser humano consegue construir um carro e atingir altas velocidades. E é muito importante o ser humano praticar isso, porque da mesma forma como a águia ela usa a sua asa para poder voar e a sua visão para poder caçar, se ela não faz isso, ela passa fome. Então a águia ela precisa usar o seu atributo para poder sobreviver. A águia precisa usar as suas asas. Ela precisa usar a sua visão para poder caçar, para se alimentar e para poder alimentar os filhotes e garantir a sua descendência. E o mesmo vale com o ser humano. O mesmo também acontece com o guepardo. O guepardo ele tem essa habilidade de correr rápido. Ele usa isso para poder caçar, para poder se alimentar e para poder alimentar os seus filhotes. Então, o não uso dessas habilidades prejudica a vida do ser vivo. Se um ser vivo ele não usa a habilidade que ele tem, ele não consegue viver bem, ele não consegue viver direito, e ele se destrói. Então, o ser vivo que não usa da sua habilidade, ele se destrói. Por quê? Porque ele está deixando de fazer aquilo que é natural fazer, aquilo que ele deveria fazer. Porque se a águia recebe asas daquele jeito, é para ela voar. Se ela tem uma visão, é para ela usar essa visão. Se os animais que correm rápido, se o guepardo ele tem essa habilidade de correr rápido, é porque é para ele usar isso a seu favor. E o ser humano também. O ser humano recebeu o intelecto. Então o ser humano precisa usar o intelecto a seu favor. O ser humano precisa usar o intelecto para poder viver melhor e para poder garantir o bem-estar dos outros. Porque com o intelecto o ser humano ele consegue compreender a realidade e quanto mais ele se aproxima de uma compreensão realista, quanto mais ele compreende a realidade, ele consegue viver melhor. E ele consegue passar esse conhecimento adiante. Ele consegue ensinar aos outros. E assim ele molda uma sociedade que vive de forma saudável. E isso é muito importante. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. E muito obrigado.